Queridos amigos e amigas, bom dia, é a hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós, que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, voltamos então com a meditação desse texto do século III de São Cipriano de Cartago, sobre as boas obras e a esmola. Eu fico pensando, no século III era quando a igreja era una, não é? É um texto para todos os cristãos, não é uma coisa deste ou daquele grupo religioso, não. Todo aquele que se diz cristão é discípulo também dos primeiros padres da igreja. Continuamos então o texto. Não dizemos estas coisas, irmãos caríssimos, sem que confirmemos com o testemunho da verdade o que disse o anjo Rafael. Nos Atos dos Apóstolos encontramos a segurança de um fato. Sabemos com segurança, pela prova de coisas acontecidas e consumadas, que a esmola liberta não só da segunda, mas também da primeira morte. Quando Tábita, dedicada a boas obras e esmolas, enfermou e morreu, Pedro foi chamado junto ao cadáver inanimado. Tendo vindo sem demora, conforme a benignidade apostólica, as viúvas rodearam-no. Elas choravam e rogavam, mostrando os mantos, as túnicas e todas as outras roupas que outrora tinham recebido, suplicando assim pela defunta, não com palavras, mas com as obras dela. Sentiu Pedro que seria eficaz o pedido assim formulado, e que o auxílio do Cristo não faltaria às viúvas que imploravam, já que ele mesmo nelas fora vestido. Por isso, quando de joelhos e como legítimo advogado das viúvas e pobres, dirigiu ao Senhor as preces que lhe confiavam, disse, voltado para o corpo que, já lavado, jazia sob um estrado: Tabita, levanta-te em nome de Jesus Cristo. Não faltou a Pedro o auxílio imediato daquele que no Evangelho dissera que seria dado tudo o que se pedisse em seu nome. A morte então é suspensa, o espírito restituído, e com a admiração e espanto de todos, o corpo redivivo se anima de novo para a luz deste mundo. Tanto puderam os méritos da misericórdia, tanto valeram as boas obras. Aquela que distribuía às viúvas necessitadas os meios de subsistência mereceu, pelo pedido das mesmas viúvas, ser chamada de novo à vida. Por conseguinte, o Senhor, instrutor da nossa vida e mestre da salvação eterna, vivificando o povo dos fiéis e cuidando do bem eterno dos vivificados, nada manda e ordena mais frequentemente no Evangelho, entre seus mandamentos divinos e preceitos celestiais, que empregarmos o maior zelo em dar esmolas, e não nos aplicarmos aos bens terrenos, mas, antes, acumularmos tesouros celestes. Disse, vendei os vossos bens, e ainda, dai esmolas. E, novamente, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas acumulai tesouros para vós no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os destroem, onde os ladrões não os desenterram. Pois onde estiver o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. E quando quis mostrar o que era perfeito e pleno, tendo sido observada a lei, disse: se queres ser perfeito, vai, vende todas as tuas coisas e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Além disso, noutro lugar, diz que aquele cujo negócio é a graça celestial e cujo comércio é a vida eterna, deve se desfazer de todos os seus bens e, com o valor total do seu patrimônio, comprar a pérola preciosa, isto é, a vida eterna, tornada preciosa pelo sangue do Cristo. O reino dos céus, diz ele, é semelhante a um negociante que procurava boas pérolas. Quando, pois, encontrou uma pérola preciosa, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Finalmente, ele chama de filhos de Abraão os que se ocupam em ajudar e alimentar os pobres. Com efeito, quando Zaqueu disse: eis que dou a metade de minha fortuna aos pobres, e se fraudei alguém em alguma coisa, restituo o quádruplo, Jesus respondeu dizendo que hoje se realizou a salvação nesta casa, porque também aqui está um filho de Abraão. Pois se Abraão creu em Deus e isto lhe foi computado em justiça, certamente quem dá esmolas conforme o preceito de Deus, crê em Deus. Aquele que tem a verdade da fé conserva o temor de Deus. Quem conserva o temor de Deus considera Deus na sua comiseração dos pobres. Age assim porque crê, porque sabe que a Sagrada Escritura não pode mentir e que é verdadeiro o que foi predito pelas palavras de Deus. Que as árvores infrutíferas, isto é, os homens estéreis, serão arrancados e lançadas ao fogo. Que os misericordiosos serão chamados para o reino. Em outro lugar, chama os operosos e fecundos de fiéis, mas nega a fidelidade dos sem fruto e estéreis, dizendo: se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis nas coisas alheias, quem vos confiará o que é vosso? A generosidade na esmola não passa despercebida a Deus. Se começando a praticar muitas boas obras, temes e receias esgotar o teu patrimônio em uma caridade abundante e vir a ficar reduzido à penúria, sê corajoso neste ponto. Confia com segurança. Não pode acabar aquilo com que se acode às necessidades do Cristo, com que se realiza uma obra celestial. Não te asseguro isso por mim, mas o prometo pela fé das Santas Escrituras e pela autoridade da promessa divina. O Espírito Santo fala por Salomão, dizendo: quem dá aos pobres nunca padecerá necessidades. Quem, porém, desvia deles o seu olhar, cairá em grande penúria. Ele mostra que os generosos e caridosos não podem sofrer a indigência, ao passo que os mesquinhos e estéreis depois chegam à miséria. Igualmente, o bem-aventurado apóstolo Paulo, cheio da graça da inspiração divina, diz: aquele que dá a semente ao semeador, dar-lhe-á igualmente o pão para comer, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que sejais ricos em todas as coisas. E de novo, a administração deste serviço não somente suprirá o que falta aos santos, mas também será abundante em muitos a ação de graças do Senhor. Pois, enquanto os pobres, com sua oração, dirigem graças a Deus por essas esmolas e boas obras, as posses de quem dá são aumentadas pela retribuição de Deus. Assim, o Senhor, no Evangelho, considerando desde então os corações de tais homens e denunciando com voz presciente os pérfidos e os incrédulos, protesta dizendo: não vos preocupeis dizendo que comeremos ou que beberemos ou que vestiremos. Isso, na verdade, procuram os gentios. Porém, vosso Pai sabe que careceis de tudo isso. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Ele diz que tudo será dado por acréscimo àqueles que procuram a justiça de Deus. Com efeito, diz o Senhor que aqueles que tiverem praticado a caridade na sua igreja serão admitidos no reino quando chegar o dia do juízo. Temes que, por acaso, o teu patrimônio venha a se acabar, se começares a praticar largamente a caridade, e ignoras, ó miserável,
que enquanto receias que os bens de família venham a faltar, falta a própria vida e salvação? Enquanto te preocupas que algo dos teus bens não sofra diminuição, não percebes que tu mesmo diminuís? És mais amigo da riqueza que da tua alma, pois enquanto receias perder o teu patrimônio em favor de ti mesmo, tu mesmo pereces em favor do teu patrimônio. Por isso, clama com razão o apóstolo dizendo: nada trouxemos para este mundo, nada verdadeiramente podemos levar. Se temos, portanto, o que comer e vestir, estejamos contentes. Os que querem enriquecer caem na tentação, no laço e em muitos desejos nocivos que lançam o homem na ruína e na perdição. Com efeito, a raiz de todos os males é a cobiça. Por ela, alguns naufragam na fé e acarretam para si muitas aflições. Temes que o teu patrimônio venha a se acabar, por acaso, se começares a praticar largamente a caridade? Quando foi que se tornou possível faltar ao justo os meios de vida, se está escrito: o Senhor não matará pela fome a alma justa? Elias é alimentado no deserto pelo ministério dos corvos, e uma refeição celeste é preparada para Daniel, que fora encerrado por ordem do rei numa cova e entregue aos leões. E tu receias mesmo para ti, que fazes o bem, e tens méritos, venha a faltar o alimento do Senhor, apesar de ele dizer e assegurar no Evangelho, como repreensão aos tíbios e fracos na fé: considerai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura não valeis mais do que elas? Deus nutre as aves, os pássaros recebem o alimento de cada dia. A eles, que não possuem o menor conhecimento de realidade divina, não falta nem comida nem bebida. Tu crês que faltará algo a um cristão, a um servo de Deus, a alguém devotado às boas obras, a alguém que é caro ao Senhor? A não ser que penses que quem dá alimento ao Cristo não é ele próprio alimentado pelo Cristo, ou que faltarão as coisas terrenas a quem são dadas as celestiais e divinas. De onde esse pensamento incrédulo? De onde esta ímpia e sacrílega reflexão que faz na casa da fé um coração infiel? Por que se chama e se diz cristão quem não crê absolutamente em Cristo? A ti convém mais o nome de fariseu. Com efeito, quando discorrendo no Evangelho acerca das esmolas, o Senhor nos advertiu salutar e fielmente que devemos, com os lucros terrestres e por previdente caridade, angariar amigos que mais tarde nos recebessem nas mansões eternas. Depois disso, a Escritura acrescenta: ouviam tudo isso os fariseus, que eram excessivamente avarentos e o ridicularizavam. Tais são alguns que vemos agora na igreja, cujos ouvidos surdos e corações duros não admitem qualquer ilustração das advertências espirituais e salvadoras. Não nos devemos admirar que, no seu modo de agir, esses tais desprezem o servo, quando vemos o próprio Senhor ser desprezado por tal gente. Até aqui a citação de São Cipriano, que sabe ser duro, ácido, né? Com aqueles que, escutando a palavra de Deus, não a põem em prática. Peçamos a Deus a graça de ouvirmos e fazermos a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará, quem chora porque um dia se consolará, quem vive pela paz porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura
o reino da justiça e do amor. Quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração, bem-aventurados. O justo, porque um dia ainda governará, o homem que perdoa, porque vencerá, o puro, por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados. Feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre.